Olha como ela vem, olha. Evelyn Regli. Eu sempre tive o desejo de ser jogador de futebol. Sempre teve na minha mente o que eu queria. Eu não queria outra coisa, né? E foi bem difícil, né? Foi bem difícil, bem complicado. Como eu falei no começo, eu tive que sair de casa muito cedo. A primeira vez que eu saí de casa para jogar futebol, assim, em outro estado, eu tinha 12 anos. Imagina minha mãe, meu pai, nessa época, deixando eu sair de casa com essa idade. Eu fico olhando hoje os meninos de 12 anos, eu falei, caraca, eu saí com 12 anos de casa. Então foi bem difícil. Eu comecei mesmo assim a intensificar isso mesmo ali com meus 15 anos. Foi a primeira vez que eu saí e fiquei realmente em Fortaleza, né? 15, 16 anos, que eu fui pro Ferroviário. Aí fiquei lá na base do Ferroviário. E aí fui caminhando muito. Se eu for contar aqui, eu joguei em uns 10 times, até chegar onde eu tô hoje, né? Do Ferroviário eu fui pro Irati, que é no Paraná. Do Irati eu voltei de novo pro Ferroviário. E ficava saindo de estado, né? Exatamente. Isso eu vou dizer por ano, né? Irati, Ferroviário foi 2007. Irati foi 2018. Voltei Ferroviário 2009. E no mesmo ano, no meio do ano, eu fui pro Ceará. Aí onde eu fui jogar Taça São Paulo. Com meus 18 anos. E aí fiquei no Ceará. E depois da Taça São Paulo eu subi profissional, né? Só que quando eu subi profissional eu não tinha tanto espaço e eu fui emprestado pro Quixadá, que é um time também do Ceará, né? E aí não tive também espaço lá. E eu decidi ir embora, voltar pro Ceará. Só que nessa época você vê como Deus faz tudo perfeito, né? E como eu falei, eu sou um cara de muita fé, de acreditar muito nisso. Tava tudo muito bem interligado, sabe? Porque na semana que eu voltei, o técnico, na época era o PC Guzmão, precisava de um zagueiro para ajudar o profissional. Quem tava lá nessa época que eu tinha saído do Quixadá, eu. E aí, cara, eu arrebentei no treino. E o treinador falou, ó, agora você vai ficar aqui no profissional do Ceará. Aí você, agora o buraco é lá de baixo. E aí foi essa época também que eu conheci que eu voltei a intensificar aquele romance, lembra, gente, do começo? E aí eu subi pro profissional e passou 2 semanas, eu me lembro como se fosse hoje. Passou 2 semanas e joguei o amistoso que eu falei, contra o PSV. Isso. PSV, né? Dia 6 de maio, não tem como esquecer. 6 de maio de 2010. E aí joguei, né? Joguei no Ceará 2010, 2010 todo, 2011 eu fui emprestado pro Tiradentes, no Ceará também. Aí me machuquei o tornozelo. Aí voltei pro Ceará, recuperei. E nesse ano de 2011 eu tava entre renovar o contrato com o Ceará e eu não renovar, né? E acabei não renovando com o Ceará nessa época, esperei meu contrato acabar em 2011 e aí fui pro Grêmio. Gente, eu sou uma ótima amiga e que sabe de futebol, que eu não sabia que tu tinha jogado no Grêmio. Peguei no Grêmio em 2012. Eu, como técnico, eu peguei Luxemburgo e o finado Caio Júnior. Teve o acidente da Chapecoense, ele era o treinador na época. Uhum. E aí passei 2012 no Grêmio, e aí também não renovei com o Grêmio. Até na época saiu uma matéria, porque eu tava para renovar com o Grêmio, eu era muito novo, né? Eu tinha um futuro, né? Vamos dizer assim, promissor, era uma promessa. Só que eu não tive tanto espaço e não consegui demonstrar realmente o meu potencial, né? Hoje, né? Mas também não estava pronto. Faltava muita coisa ainda. E o Grêmio queria renovar meu contrato, só que não me dava uma posição sobre isso. E eu não podia esperar porque meu contrato estava acabando. E apareceu a oportunidade de acertar com o Avaí, Florianópolis, para 2013, né? Isso. E aí eu dei minha palavra para eles. Eu falei, não, beleza, vamos fechar. Só que passou 3 dias, o Grêmio quis renovar meu contrato. E o cara me ligou, o diretor do Grêmio. Você se apresenta aqui dia 4 de janeiro, que a gente vai renovar teu contrato. Isso era dia 30, né? Imagina, meu contrato ia acabar. E eu eu não tinha assinado nada. E eu falei assim, cara,
Eu tinha o quê? Tinha 20 anos. Falei, ó, eu sou homem de palavra, eu já dei minha palavra pro Avaí e não tem como eu rejeitei o Grêmio, imagina. Isso que eu fiquei pensando, rejeitou o Grêmio. 20 anos, não tinha nada, mas é princípios, né? E foi a melhor escolha que eu fiz, né? Não desmerecendo o Grêmio, óbvio. Mas projeto de carreira, da forma como caminhou, eu evolui muito, né? E aí fui pro Avaí, fiquei 2013, 2014, mas meu 2013 no Avaí foi horrível. Olha só, ainda horrível. tem isso, né? As fases. Horrível. Como eu te falei, eu era muito imaturo, não entendia nada sobre preparação, sobre alimentação, sobre descanso. E aí isso me prejudicou muito. E aí foi que Dona Suliane entrou nessa parte de alimentação. Foi a época que ela... Olha aí. Foi a época que ela começou a tentar colocar isso dentro de casa, né? Com alimentação saudável, e eu bolado. Porque eu já me alimentava muito bem. Né? Eu sempre gostei de treinar, então eu já treinava muito, quando eu cheguei lá eu procurei um nutricionista. E aí eu falei, não, agora eu tenho que implementar isso na minha casa. Só que ele eu bolado. Era aquele do arroz com feijão, com macarrão, com a farofa, tudo junto, com a batata. Refrigerante. Aí ela foi colocando, ela começou a colocar isso aos poucos, né? Vamos supor, um arroz com brócolis, bem picadinho ela colocava. Eu falei, quase que negócio verde isso aqui. Aí comecei a misturar o arroz branco com o arroz integral. Exatamente. Aí ele foi vendo que não tinha tanta diferença, até um dia chegar a ser só integral. O macarrão também. Tem diferença. Muita. O arrozinho branco, delícia. O integral tudo é costume, né? Não tem jeito. Tudo é hábito. E aí eu fui percebendo que a minha recuperação, a minha energia mudou, né? E aí foi que realmente eu evoluí minha parte física, né? Eu sempre fui um jogador muito forte, mas eu não conseguia ter uma constância, né? Uma regularidade, que é o mais importante do futebol, né? Você vê que tem vários craques que são craques, mas não conseguem manter uma regularidade. Óbvio que tem vários fatores. Um deles eu acredito que é essa parte de se cuidar, né? Se cuidar, de entender o seu corpo, o que ele precisa, em qual momento. Você sempre fala. Quando fica lá em casa, ele fala, não, Evelyn, peraí. Tem que ter não sei quantas gramas de proteína. Eu tenho que dormir tantas horas para poder amanhã eu acordar bem. Eu falo, meu Deus do céu. Eu falei, aqui em casa é mais ou menos assim, né? Não dá. E olha que a gente tem rotina, entre aspas, né? Mas você é bem regrado, né? Então, eu comecei isso em 2013. Imagina, 2013 eu ainda evolui muita coisa ainda nesse processo que eu tenho hoje, né? E, então, em 2013 eu tive esse processo de evolução física com a parte da alimentação. E aí 2014 foi meu ano. Sim, 2013 foi muito ruim, a imprensa me criticava muito. Então, se você for pesquisar na internet, tem a volta por cima do Pablo, no Avaí. Porque eu era um jogador renegado, contestado pela torcida, a imprensa. Em 2014 eu fui o melhor jogador do Avaí. E a gente subiu para a primeira divisão. E aí fiquei 2013, 2014 no Avaí. 2015 eu fui para Ponte Preta. Aí fiquei 6 meses na Ponte Preta, fui comprado pelo Bordeaux da França. Qual foi o ano? 2015, agosto de 2015. E aí fui pro Bordeaux. Então quando eu conheci vocês, eu fiquei. Já tinha um ano que você tava lá. Era aquela época ali eu tava querendo ir embora faz tempo. Aquela época ali, lembra? Foi horrível. Então aí eu vou chegar nessa parte difícil também, que todo mundo acha que é muito fácil. Então fui pro Bordeaux, aquela maravilha de todo jogador, o sonho de todo jogador que jogar na Europa. Jogar na Europa. E fui. Só que ninguém explica que você tem uma adaptação, você tem uma cultura, você tem língua diferente, você tá longe da família, você tem só você e só a esposa, se ainda for casado. Imagina um cara que não tem ninguém. Nossa, nem consigo pensar. Então, e tem, né? E aí tem. E aí foi um baque. Foi um choque de realidade mesmo, assim, pra nós dois. Foi muito difícil mesmo. E aí a gente passou assim um ano. Um ano, foi o primeiro ano, acho que foi o mais difícil. Muito difícil mesmo. E eu queria ir embora. Todos os dias a gente queria ir embora. Eu vou embora. E acabou depois a gente se adaptando, não 100%. Aprendemos a falar francês, Não, então mas isso ajuda. Eu só aprendi quando eu fui embora, engraçado.
Olha que doideira. Aí cheguei no Bordeaux 2015 e fiquei 2016 inteiro. Tive uma lesão séria lá, para piorar mais ainda minha adaptação, lesão de pubis. E aí perdi espaço com essa minha lesão, perdi espaço de jogar. E apareceu a oportunidade de voltar ao Brasil no Corinthians na época, né? E aí fui pro Corinthians. Já tô passando certinho a história, né? Só que, voltando um pouquinho, eu só aprendi francês quando eu fui embora. Porque minha cabeça estava tão fechada para se adaptar que tava aqui, porque eu fazia aula, tava aqui, só que eu não queria, eu queria ir embora. E aí fui pro Corinthians, 2017, passei um ano no Corinthians, quando eu voltei falando francês. Tudo que você tinha aprendido tava lá, só que só tava adormecido. Como eu voltei confiante, bem, tinha sido campeão brasileiro, né? feliz e tal, já era um jogador diferente, porque quando eu tinha sido emprestado do Corinthians, eu era só mais um, entendeu? Não era aquele jogador importante. Quando eu voltei, eu era campeão brasileiro, melhor jogador do Brasil, zagueiro na época. E aí eu voltei leve, né? Aí quando eu cheguei pra conversar com o pessoal nem queria falar comigo, porque não sabia o que eu falava, eu comecei a falar francês. Aí falou assim, tu fez curso no Brasil? Tava estudando no Brasil? Eu falei, não, pô, tava tudo aqui, só que agora eu tô com a mente... Muito louco isso, né? Tô com a mente livre, né? Tô bem de cabeça. Pablo, e me diz uma coisa, esse bloqueio você acha que vinha pelo quê? Esse bloqueio do francês, era toda uma situação que você vivia lá, essa insatisfação que você queria ir embora. Por que você acha que você tinha esse bloqueio no francês? Cara, pela dificuldade mesmo, assim, porque você imagina uma coisa e é tudo diferente, né? Você imagina que vai ser assim, assado, e do nada não tem nada daquilo. Não é só jogar futebol, não é só essa parte, tem outras coisas, outros fatores. E eu só queria ir embora, eu só queria voltar pro Brasil, só queria falar minha língua. É muito diferente jogar na França? Totalmente diferente. Né? Acho que a cultura também francesa não ajuda. Eles são bem difíceis. As pessoas não são tão receptivas. Bordeaux é o seguinte, Bordeaux é uma cidade muito rica, né? É a cidade do vinho, então não existe pobreza, isso é bom. Tá com frio? Não, tô bem. Isso é bom e é ruim. Por quê? Porque eles nunca sofreram nada para ver o próximo, sabe? Para entender o lado do próximo. O estrangeiro tá vindo aqui, pô, vou ajudar ele. Vou ajudar ele, vou deixar ele mais leve, mas não, era ao contrário, eles te bloqueavam mais ainda, sabe? Então foi uma coisa que também dificultou muito pra gente. E mesmo assim, depois de ter saído do Corinthians e voltado pro Bordeaux, a gente nunca era 100% feliz. Nunca fomos 100% felizes, assim. 100%. Ninguém é 100% feliz, mas... Eu nunca falei assim, pô, eu moraria aqui. Nunca. Nunca teve, de se sentir em casa? Nunca. Acho que melhorou um pouco, né? Quando a gente conheceu a Bruno e o Otávio. Que a gente fez ali ser a nossa grande família. Isso então a gente 2018. Fazia tudo junto. Eu pulei um pouquinho, gente. Vou voltar de novo daqui a pouco. Isso já foi quando a gente voltou depois do Corinthians, né? Então, quando nós chegamos, eles já estavam lá e a gente fez se tornar assim, a nossa grande família. Ainda não tinha Donzinho, tanto que depois Donzinho nasceu e nós demos ele para ser afilhado deles, né? Eles seriam os padrinhos, porque a gente teve uma conexão muito boa, assim. Ajudou muito. Eles têm os mesmos princípios de família, de amor, brasileiros, de Deus, próximo. Então, foi onde mudou, assim. A gente passou a viver, não, digamos, 100% feliz na forma como ele está querendo passar, mas nós passamos a ser felizes, né? A procurar a felicidade juntos, e a gente sempre achava, porque a gente, num dia que não tinha nada a fazer, a gente pegava um microfone, comprei uma caixinha de... Tem um vídeo meu bom na internet. Comprei uma caixinha de... karaokê, só que assim, não dá pra você pôr, não dá pra comprar um CD de karaokê, um pendrive lá, né? Então a gente ligava nas músicas do YouTube. Então, assim, não ficava bom, ficava meio ruimzinho. Mas a gente se divertia, virava a noite cantando. Então, assim, mesmo coitado nos dias... dos vizinhos. Coitado dos vizinhos. Então a gente, assim, arrumava um jeito de ser feliz. Então ali melhorou um pouco, sabe? Foi onde a gente conseguiu, assim, ainda ficar mais de 2 anos, né? Isso. 2 anos. Então, aí eu pulei, né? Pulei tudo, né? Pode voltar. Vou voltar. Aí fiquei
16, e aí perdi espaço e apareceu a oportunidade de ir pro Corinthians. E assim, foi muito bom, porque a ida pro Corinthians fez realmente eu mostrar quem eu era no Brasil, entendeu? Porque até então eu não tinha jogado em nenhum time de expressão, né? E aí foi um ano mágico, onde fui campeão brasileiro, campeão paulista, né? Um dos melhores zagueiros da época. E aí eu apareci, né? Recebeu o prêmio, né? Eu lembro. Chiquérrimo. Foi. E aí foi aí virou o Pablo de hoje, né? Onde eu aprendi muito também com o meu treinador na época, o Carille. E aí voltei com outro status pro Bordeaux em 2018. Engraçado que o mesmo técnico de 2016 que eu fui conversar com ele, perguntar o que ele queria de mim na época, porque eu não estava jogando. Ele falou, não vou te utilizar muito, então você pode procurar outro time. Eu falei, não, beleza. Aí apareceu o Corinthians. Foi o mesmo técnico que pediu a minha volta em 2018. Olha aí. Entende? Tá vendo? Mesmo cara. A moral. E aí é Deus, cara. Isso é Deus. Não tem como eu dizer outra coisa. Deus é perfeito, ele faz... Não tem esse negócio que Deus escreve linhas... O certo pelas linhas tortas. Não, é certo. Mesmo errado na nossa cabeça, naquele momento, é o certo que vai dar lá na frente. Sim. Entendeu? E aí voltei para 2018 no Bordeaux e fiquei até 2020. Direto, né? E aí fiquei 2020. Nunca foi... Eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Bordeaux, assim, acompanho até hoje. Mas nunca foi um time que me deu aquela alegria de jogar futebol. O que eu quero dizer com isso? Nós jogamos futebol para ganhar, entendeu? Ganhar título, estar em um time de expressão. E o Bordeaux passou uma fase muito difícil essa época, assim. O Bordeaux, antes de eu chegar, era um time de tradição, né? Que ganhava títulos. Só que aí mudou muita coisa. E a gente ficou esse tempo todo sem ganhar nada, ganhar nenhum título, sempre disputando o meio da tabela. E eu sabia que eu tinha condição de estar em um time maior, né? E aí isso também me entristecia na cidade, sabe? Eu falava assim, pô, eu sou melhor que esse cara, tá ligado? Mas só que a gente questiona as coisas, mas a gente não entende. Tudo tem um tempo certo, né? Então, na minha visão, como eu converso com a Suiane, aquele processo foi importante. Eu não falo nem pela parte profissional, eu falo pela parte humana, sabe? Foi ali que a gente realmente vimos coisas que nós deveríamos melhorar. Se tudo estivesse bem, a gente não ia enxergar aquilo. Então, vendo todo esse processo de onde Deus tirou a gente, para onde Ele colocou, foi justamente para a gente ganhar tempo de maturidade. Então, vamos supor, se a gente ia ganhar isso daqui quando a gente tiver 60 anos, a gente ganhou com 26, 27 anos. A minha mentalidade humana hoje, ela é totalmente diferente se tudo tivesse sido perfeitamente. Uhum. Então essa dificuldade fez com que a gente evoluísse e foi a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida, assim. Com todas as dificuldades. Pablo, tu passaria por tudo isso de novo para ter a mentalidade que você tem hoje? 1 milhão de vezes. Coragem de falar isso, viu? Entendeu? Por quê? Porque eu entendo o processo. Hoje eu entendo o processo disso. Entendeu? Foi difícil, foi doloroso, né? Mas foi importante. Para nós dois, né? Você passou por vários times, assim. Qual foi a transição mais difícil, você acha? A mais difícil? Teve uma que você, tipo, ficou assim, caraca. A mais difícil é o Bordeaux e o Avaí. Né? O Bordeaux, como eu tô falando agora, não tinha nenhuma dificuldade financeira, né? Financeira, de não estar em um clube bom. Mas o Avaí, pra mim, foi a parte que eu falei, caraca, eu não vou ser jogador de futebol. Foi ali que eu falei assim, eu acho que não vai dar. Eu acho que você é um jogador, ou eu vou, daqui a gente acaba, ou eu vou jogar em time pequeno o tempo todo. Porque foi muito difícil, essa aí sabe. Por causa daquela temporada difícil que você passou? 2013. 2013 eu treinei separado. Eu tive um pequeno desentendimento com o meu treinador. Engraçado, isso eu posso falar que hoje já tá tudo bem. Foi o Ricardinho, na época. E aí ele me botou pra treinar separado, que também isso foi importante. Ó que doideira eu não falar isso. É que a gente, às vezes, nós tomamos decisões, nós tomamos decisões
Só que Deus, das nossas decisões, Ele nos mostra coisas. Aí dá de você de entender isso, de você ver que realmente isso foi uma decisão sua, você teve o livre-arbítrio de escolher isso, mas através dessa sua decisão, Deus vai tentar te mostrar coisas. E aí você vai decidir melhorar ou não. Entende? A Fabiola Mello falou uma coisa que eu fiquei pensando muito, que é gerar testemunho dói, é doloroso. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Nós estamos aqui para evoluir. Não é sobre trabalho, não é sobre ser rico. Nós estamos num processo de evolução. Se vai demorar ou não vai depender de você. Quanto mais rápido você evoluir, menos problema você vai ter. Problema você vai ter sempre. Vai depender do nível de problema que você vai ter. Então, esse processo todo, todas essas dificuldades que nós temos juntos, faz com que a gente saiba lidar com praticamente todas as situações. Ah, não, isso vai estar acontecendo? É por isso, por aquilo. Vai passar. Eu me acho meio covarde, sabia? Porque quando alguém fala assim, não, você passou por isso, hoje você tem uma outra cabeça, tem uma maturidade e tal, mas você passaria de novo? Eu não. Eu passaria. Eu falo não, porque foi dolorido demais, claro. Entendeu? Eu fico assim, meu Deus, mas assim, eu passaria. Eu falo que eu não passaria, mas eu passaria. É porque vale a pena. Vale. Entende assim, ó, vale a pena porque você evoluiu. Se você não tivesse passado por aquilo, você ia estar como você era antes. Sim. Entende? Então, valeu a pena. Não tipo assim, aí doeu e não vou passar de novo, não. Não, doeu, mas valeu a pena. Hoje eu tenho uma cabeça diferente. Aí tem uma escolha individual de você... Muita gente o que faz? Quanto mais problema, eles ficam mais brabo ainda, fica bolado. Se revolta contra Deus. E não entende que muitas das vezes a escolha é dele. Sim. A escolha é dele. Deus dessas escolhas faz com que você... Faz tentar mostrar para você como melhorar. Só que aí eles se revoltam e pioram. É ao contrário. É para ele sentar... observar que está fazendo coisa errada e evoluir. Então esse processo para a gente, né, foi perfeito. E aí chega a parte de propósito. Eu sei qual é o meu propósito de vida. Qual é o propósito de vida, Pablo? Eu ser uma pessoa boa. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ajudar as pessoas. Eu tenho que mostrar uma visão diferente. E lá no Bordeaux eu percebi tudo isso. E eu entendo o processo, entendeu? O porquê de termos voltado. Né? Vocês foram, voltaram? Não queria voltar, né? Entendeu? Não, eu passei por isso aí, né? Acompanhei ali, volta, não volta, não quero voltar, depois quero voltar. Teve um negócio assim, né? E mesmo assim, eu sempre queria voltar, só que Deus nunca abria a porta. Entendeu? Por quê? Porque eu não estava pronto para viver o que eu estou vivendo hoje. Entende? Tem uma responsabilidade aí, profissional e humana, né? Muitos jogadores porque a partir do momento que você sabe, você passa a ser cobrado. Entendeu? Uma coisa é você não saber e você fazer. Agora, outra coisa é você fazer sabendo. Então, aí diferente. Você vai ser cobrado diferente, né? Porque você sabe do que é certo e do que é errado e você continua fazendo. Sim. Entendeu? Teve algum momento, assim, que vocês viram que estava fazendo alguma coisa errada? Assim, para vocês falarem, assim, com tanta propriedade? Não precisa falar o quê, mas... Que a gente tá fazendo alguma coisa errada. De atitude, de... Não, eu acho que a gente viu que precisava de evolução. Entendeu? Porque como pessoa. Como pessoa. Isso. A gente entendeu o processo lá fora. A gente entendia porque a gente tava num lugar que a gente não queria estar. Entendeu? Mesmo morando na França. Porque quando fala, né? Eu comentava isso com meu antigo empresário e ele não entendia. Eu falei assim... É que você não mora aqui, entendeu? É que você não mora aqui, você não vive aqui. Passear é uma maravilha, passear. Pega aqui, passa uma semana. Eu fiquei lá 15 dias. Amei, Bordeaux. É delicioso, é não, maravilhoso, pra passeio é maravilhoso. Entende? Mas foi muito, muito especial e valeu muito a pena, sabe? Eu só lembro de uma coisa que me marcou em Bordeaux. Minha mãe entrou na Apple falando alto, o cara falou... Shh. Eu falei, mãe, o povo aqui não gosta da gente, não. Gosta que a gente fala baixo. Eles falam tudo baixinho, assim, né? São muito educados. Cheguei!